Como foi a evolução dos SOCs? Eu sou Bruno Lauter-Jung, estou aqui convidado pela Teletex e hoje a gente vai abordar esse assunto tão importante para a cibersegurança. Muito obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu sou Bruno Pereira, gerente de desenvolvimento de negócios em cibersegurança na Teletex. Sou André Takegawa, sou Global Sales Director da Axur. Eu sou Fernando Quinta, especialista em cibersegurança. E aí a gente já entra no ponto principal desse podcast, que é falar justamente sobre os SOCs. Como vocês enxergam a evolução deles ao longo dos últimos anos? Vamos lá, a evolução do SOC, ela começou muito desde a pandemia acelerada. Até parece clichê falar de pandemia, mas isso foi um ponto um pontapé inicial. Saiu muito do contexto de só ver alerta, né? Hoje você tem um SOC totalmente voltado ao negócio, né? Pensando no negócio, seja não só verificando um alerta, tomando uma ação, você tem um SOC pensando na proteção da marca, você tem um SOC pensando na resposta a incidente, né? Olhando um todo e com a preocupação de ok, veio o alerta. O que eu vou fazer com esse alerta? Né? Qual que é a qualidade desse alerta? Qual que é o real impacto disso? E nesse contexto de evolução de alertas de SOC, a gente vê cada vez mais, né, aliado à escassez de profissionais de cibersegurança, AI, a gente vê, de certa forma, uma evolução contínua onde a gente já está falando de SOC autônomo. Né? O SOC trabalhando totalmente com AI, tendo respostas automatizadas. Então, hoje eu enxergo muito o SOC com isso. Ele preocupado com o negócio e indo muito mais além do que o próprio alerta. Né? Exatamente. Eu acho que no passado a gente tinha um SOC com uma postura bastante reativa, né? Onde você simplesmente mandava o alerta para o cliente, e eu acredito que ninguém espera mais isso, né? Todo mundo espera algo ativo, algo que consiga proteger o cliente de uma forma antecipada. Então, quando a gente pensa em SOC 2.0, Cyber Threat Intelligence já está dentro desse conceito de SOC 2.0. E eu acho que aí entra bastante o papel da Axur, né? Com Brand Protection, com detecção de credenciais, com Cyber Threat Intelligence. Então, acredito que a gente consegue agregar bastante nesse novo cenário do SOC. Isso aí, acho que, de novo, né? O SOC não é mais uma questão de simplesmente alertar. Né? É uma melhoria, inclusive, na detecção e resposta, né? Os famosos MTTD, MTTR, né? É o que a gente sempre busca responder o mais rápido possível. E, claro, que isso está diretamente ligado, né? Porque hoje não é simplesmente uma vulnerabilidade que está no seu ambiente, mas quais inteligências a gente tem hoje que nos ajudam na proatividade, né? Da prevenção de um possível ataque, né? Que vai acontecer. Então, o SOC eu acho que tá muito além aí do que simplesmente um alerta, e a gente tem hoje soluções robustas que nos ajudam a ser mais proativos no nosso dia a dia. Você tocou num ponto de automação e inteligência artificial. E aí eu queria entender de vocês aonde que está o limite da máquina e aonde que entra o humano dentro do SOC. Isso é um ponto muito, muito bacana, né? A gente fala de SOC autônomo, mas realmente, de fato, tudo tem limite, né? Você sempre vai precisar de um humano para calibrar. Porque, às vezes, a AI ela vai trabalhar em certo contexto. Por exemplo, eu peguei uma senha que vazou, eu estou integrado, como o André falou, no serviço, né, de inteligência cibernética, eu mandei para fazer automação e bloquear aquele usuário. Né? Então, a AI às vezes não entende também o negócio profundamente. Sim. Ela trabalha naquele contexto, né, de eu vou responder o incidente e ponto final, vou bloquear aquele usuário. Mas quando a gente vai perceber, aquele usuário ele era de fato um usuário que estava errando a senha excessivamente, né? E, enfim, era um contexto totalmente diferente do que a AI pensava, era algo do negócio.
Ou seja, passa a ser um falso positivo, né? É um falso positivo, exato. Então você sempre precisa de um humano para calibrar aquela AI e falar, opa, quando acontecer isso, você pode bloquear, mas só sob essa condição. O país era diferente, né? A localidade daquele usuário era diferente. Não, era só um usuário errando a senha. Você foi muito agressivo nesse bloqueio, né? É só um exemplo, óbvio. Tem exemplos muito mais complexos, né? Mas isso é uma analogia mais simples. E a gente entra também num tema de complexidade por região ou complexidade por país também, não só a peculiaridade de cada um dos clientes. Brasil, por exemplo, quando a gente pensa em fraude, a gente tem boleto, a gente tem Pix, que não tem em nenhum lugar do mundo, né? Então você precisa olhar também regionalmente para cada um dos países. O famoso jeitinho brasileiro, né? A gente tem muitos golpes aqui que só acontecem no Brasil, né? Então, isso Esse é um ponto legal. Eu estava na Febraban semana passada, então, dando contexto à data do nosso podcast já, quando vocês estavam lá também. E um dos pontos que muitos CISOs tocaram comigo lá é o como o Brasil, de certo modo, se posiciona como uma referência na questão de fraude, porque são fraudes que 5 anos para frente vão chegar em países como os Estados Unidos. Então, de fato, as empresas brasileiras têm que estar muito preparadas, né? E aí entra um outro dado aqui que eu trouxe, que 79% dos executivos acreditam que suas empresas estão mais expostas a ataques cibernéticos. Queria que vocês daí comentassem um pouco sobre essas duas questões e como que hoje os SOCs influenciam também. A exposição ela se dá, né, pela digitalização, né? Hoje, uma empresa, se ela quiser... obviamente, depende do nicho, mas boa parte das empresas que quer se posicionar, ela tem que ter um aplicativo, né? Nas lojas da App Store, né? No Google. Então, é o site, é chat de comunicação. Então, a superfície aumentou muito. A gente fez, né, até em outro podcast que a gente gravou, a gente falou da famosa analogia do castelo. Né? Você tinha um muro, protegia a sua empresa e estava tudo bem. Hoje não, expandiu muito essa superfície de ataque. Né? Os usuários eles estão transitando em vários locais. Então, o SOC ele vem para isso. Aquele olhar, né, de todas as camadas, né, toda a superfície que você pode ser atacada. Além do alerta, né, você tem que enriquecer esse SOC com informações, né, de inteligência, informações vitais ali para você... enxergar muitas vezes pontos que você antes não tinha preocupação. E além de você expandir a sua camada de superfície externa, a gente tem um agravante de que os ataques hoje são todos motivados por dinheiro, né? São ataques motivados por receita dos atacantes. E quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente tem os atacantes do outro lado mais profissionais, investindo, inclusive, nos ataques, o que torna o ataque muito mais sofisticado, né? Então, a probabilidade de alguém ser bem sucedido em um ataque acaba sendo maior. A preocupação das empresas precisa ser maior em consequência disso. E uma das coisas que a gente estava até comentando é o burnout, né? Como a pressão sobre as pessoas em cima do SOC ou de cibersegurança é grande, e às vezes... a performance deles depende do funcionamento da empresa, ou seja, se algum deles falhar, a empresa pode sofrer consequências graves. Essa pressão é muito alta, né? A responsabilidade é muito grande, né? E nem sempre a empresa entende que ela é compartilhada, né? Às vezes ela contrata um serviço de SOC e fala, beleza, né? Não, fiz meu trabalho, contratei, agora se virem. Né? Mas em segurança de informação não é bem assim que funciona, né? Segurança em camadas. É claro que o SOC é a primeira linha de defesa ali que eu vejo, né? O monitoramento, o tempo de detecção e resposta, mas não limita-se a isso, né? Então é um trabalho em conjunto, compartilhado, mas que realmente é um desafio muito grande hoje, as questões dos analistas, do time de N1 fazer essa primeira triagem, entender o motivo do ataque, para daí sim passar para um N2, um N3, uma resposta mais eficiente. Nesse contexto vocês citaram muito bem, a gente conversa com alguns CISOs em clientes, a gente vê parte do time afastado com burnout, devido ao excesso de alertas, devido... E complementando até o que a gente começou a falar, né, da evolução do SOC. Por que o SOC evoluiu tanto? Né? Esse é outro ponto importante.
a quantidade de ferramentas de cibersegurança que a gente tem nos ambientes é muito grande. Como é que você olha tudo isso? Então, você tem o SOC, mas só que isso gera muito alerta, muito alerta. Então, você tem uma equipe sobrecarregada. E não é à toa que uma das prioridades dos CISOs, né, esse ano é equalizar isso, né? O trabalho e a qualidade de vida, porque você tem ambientes com mais de 40 soluções de cibersegurança. Imagina, se cada uma gerar um alerta, já são 40, né? Em um único momento. E você tem que dar uma tratativa eficiente para cada alerta, né? Obviamente, como a gente falou, a AI alinhada com isso, dando uma força, né, para o time que está pegando esses alertas, fazendo uma higienização correta, já reduz um pouco essa carga, né? Mas obviamente não elimina ainda de você ter profissionais, como o Fernando muito bem citou, com a responsabilidade, né, de estar apertando aquele parafuso da AI. E você tocou num ponto importante, porque são muitas soluções e muitas das vezes poucas pessoas para manipular essas soluções, porque os times de cyber estão cada vez menores e o mercado de cyber está muito carente de profissionais, né? Quando o mercado de TI geral já tem essa carência, mas o mercado de cyber principalmente. E como que as empresas hoje podem resolver esse problema de poucos funcionários e mesmo assim garantir a segurança? Eu acho que parte do princípio de você começar de você analisar o Pareto, né? Quais são as ferramentas que mais agregam a segurança ali, o 80-20. Se a gente for analisar, inclusive, os principais vetores de um ataque ransomware, por exemplo, os dois principais são vulnerabilidade e credenciais vazadas, né? Então, se a gente mata esses dois problemas, você já avançou e muito aí na cibersegurança. Então, acho que esse é o primeiro passo aí dessa análise. Bacana isso daí. E aí também a gente conta com soluções que vão um pouco além no sentido de, beleza, eu tenho uma vulnerabilidade, existe uma vulnerabilidade que está emergente, né, globalmente aí, mas eu tenho essa vulnerabilidade no meu parque, né? Eu tenho esse ambiente vulnerável, então as tecnologias e até o SOC nos ajuda nessa camada, né? Nas camadas da Surface Web, que a gente chama na famosa backbone, no sentido de, olha, existe uma vulnerabilidade que ela está emergente. Aí, juntamente com uma análise de gestão de vulnerabilidade, você fala, cara, beleza, estou tranquilo. Ou não, você foca onde? Você foca no risco, né, do negócio. Porque uma vez que você tem a vulnerabilidade e a ferramenta de forma proativa identificou que aquele ataque está emergente, o que você faz? Abre uma emergencial e foca para resolver aquela vulnerabilidade. Às vezes você não vai resolver, às vezes você vai mitigá-la, né? Mas esse é um trabalho de proatividade que a gente precisa fazer cada vez mais aí. A gente fala que em segurança da informação a gente precisa estudar todos os dias, né? Todos os dias. E a gente tem um dos módulos dentro da Axor que ajudam tanto o time de SOC como o time de segurança da informação, que a gente faz uma curadoria de notícias, de incidentes, e todos eles relacionados à superfície de ataque do nosso cliente. Então, a gente faz a triagem de todas as notícias, vulnerabilidades, tudo que está acontecendo, e entrega para o nosso cliente só o que diz respeito a eles, né? Só o que pode interferir no ambiente deles. Então, também é um papel da gente ajudar nesse contexto. E também às vezes pega frameworks, né, que a gente utiliza focado de fato no negócio, né? Então, por exemplo, uma empresa ela tem um ambiente, indústria. Ora, você vai criar ali os seus primeiros casos de uso, por exemplo, você vai focar nos alertas naquele segmento, não limitando-se a eles, né? Mas aí você começa a expandir. Mas você começa uma implementação, talvez, focado no negócio, na saúde, na educação, na indústria propriamente dita. E aí, obviamente, que depois disso você vai escalando para outros setores também, né? Porque a superfície de ataque, ela está cada vez maior, né? Os ataques cada vez mais sofisticados, então a gente não pode nos limitarmos somente ao nosso segmento, né? Mas é um trabalho gradativo. Outra questão que eu queria trazer aqui para a nossa discussão é relacionada ao plano de resposta ao incidente, porque é um dos pilares principais aí quando você fala de cibersegurança, mas
às vezes eu me questiono quem de fato lê um plano de resposta a um incidente. E eu queria saber de vocês como que as empresas podem manter as equipes engajadas para que, caso aconteça um incidente, elas estejam de fato preparadas para seguir aquele plano que foi perfeitamente montado, né? Isso vai muito da cultura, né, de cibersegurança. Isso é muito importante, a cultura. Os exercícios, né, de resposta a incidentes têm que ser frequentes, né, alinhados ao board da empresa. Isso é muito importante, cada um saber o seu papel. Qual é o meu papel dentro de uma resposta a incidente? Eu vou fazer um motivacional para a equipe, eu vou comprar uma pizza. Parece ser algo muito simples, mas faz toda a diferença no ataque. Porque só quem viveu uma sala de crise de resposta sabe como é que é aquilo. Então, o emocional, eu vou dar o apoio emocional para o meu colega ali que está 24 horas virado. Então, realmente, a cultura é muito importante. Você fazer exercícios de resposta é um ponto-chave para você garantir, né, que efetivamente, né, quando isso acontecer, você está com todas as pessoas preparadas. A gente fez recentemente um roundtable com uns 15 clientes, mais ou menos, e essa foi uma das perguntas que a gente fez. E dos 15, os 15 falaram que o board, às vezes, é o gargalo de uma resposta a incidente, sabe? Infelizmente, ainda no Brasil, a gente está num processo de amadurecimento do board quanto à segurança da informação. E aí eles até questionaram, poxa, se eu preciso tirar a empresa do ar, tirar o cabo da internet da empresa, quem aprova isso? E às vezes essa aprovação precisa vir muito rápido, né? Porque o incidente está ali acontecendo e às vezes eles têm dificuldade em ter essa resposta rápida. A pressão do momento, né, de um incidente cibernético é muito grande, né? Estávamos comentando aqui, né? Felizmente ou infelizmente, eu passei por um ataque cibernético, então eu sei bem o que é estar dentro de uma sala de crise. E não somente porque foi uma aplicação, um banco de dados, um servidor, né? Mas para a empresa. Então, você não ter um processo bem estruturado, com pessoas treinadas, né? Para ver se realmente aquilo vai funcionar. Mesma coisa, né? Você tem um backup, você não tem backup, né? Então, você ter um plano estruturado de disaster recovery, mas você não testar isso de forma recorrente, e eu falo recorrente até porque existe uma rotatividade também dentro da empresa. Hoje eu estou nessa empresa, amanhã eu posso estar em outra. Eu escrevi o plano, eu sei o plano, mas eu não estou mais aqui, né? E quem ficou precisa ler, precisa testar, retestar, validar, né? Isso é cíclico. E como manter ele de fato atualizado? Porque quando a gente fala e fala principalmente de tecnologia, nos últimos 3 anos tem sido uma evolução constante e maravilhosa no ponto de inovação. Mas no ponto de cibersegurança é um grande desafio, porque a IA generativa, a cada nova live da OpenAI é uma novidade completamente diferente. Então, como que a gente pode manter o plano e todo o time de cibersegurança engajado a ponto de estar preparado para todas as inovações que o mercado vai propor? Pode. Eu diria assim, eu acho que para a gente manter um plano de DR atualizado, mudou a solução, tem que rever, não tem jeito, cara, né? Não existe solução bala de prata, né? As soluções, elas são atualizadas com muita frequência também, né? Hoje, às vezes, uma solução que era boa para mim não é mais amanhã, né? E se eu troco de solução, né? Às vezes vem uma nova gerência, ela está mais amigável com outra solução, acaba substituindo, acaba trocando, você tem que rever tudo isso, né? E tem que ter um engajamento da TI como um todo, né? O time de governança, compliance, de operação, de segurança da informação, dentro do plano de segurança da informação, os seus papéis e responsabilidades do Blue Team, do Red Team, né? Do White Team, o que eles vão fazer, né? A atuação de cada um deles. Então, eu digo que um plano de DR, acho que é um plano vivo, porque ele pode mudar a qualquer momento, seja no fluxo operacional, seja uma pessoa que saiu e tem que treinar ela de volta, né? Uma solução, uma feature que entrou nova de uma solução que você já tem e você vai incorporar ela no seu disaster recovery,
Um exemplo, às vezes, você tem uma solução de backup. Eu não tinha uma feature de criptografia do backup. Agora eu tenho. Ora, mas como que eu opero isso, né? Como que eu faço o restore disso? Preciso de uma chave? Onde está essa chave para eu trazer de volta esse ambiente, né? Quanto tempo? Quais são os principais ambientes que a gente tem que a gente vai subir por primeiro, né? Então, acho que tudo isso tem que levar em consideração. É o famoso clichê bem básico, né? Até deixei você responder aí para... Mas processos, pessoas e tecnologias. Exato. Isso é muito importante, né? O processo ele sempre está sempre pensando de forma agnóstica ao fabricante, né? Pode entrar qualquer ferramenta aqui de EDR, XDR, a sopa de letrinhas. A gente tem uns processos bem alinhados, né? Óbvio, pode mudar a feature, mas o processo ele está adaptado a isso. E as pessoas, né? Você garante as pessoas. O quê? Treinamentos frequentes, né? Os exercícios que a gente muito bem mencionou. E as tecnologias, né? Pensando também em tecnologia que é arquitetura de segurança, soluções integradas. Então, eu acho que essa tríade é muito clichê para muita gente, mas ela é o básico que funciona. É o básico bem feito. A gente comenta muito para os nossos clientes. Então, independente da transformação do tempo, que todo mês não, vamos ser justo, mas praticamente ano a ano a gente está vendo uma solução nova de cibersegurança, né? Parece que tem uma dor nova, você cria uma solução. Então, acho que essa tríade bem garantida, né, que são os processos, pessoas e tecnologia, você consegue, de fato, manter esse ciclo de resposta bem atualizado. E quando a gente fala de tecnologia, às vezes a gente tem uma desvantagem, né? Você comentou de AI, a gente usa a AI de forma ética. Todos os clientes, fabricantes e tudo mais, mas os atacantes não. Eles não têm esse limite, eles não têm essa barreira da ética. Então, deepfake, clonagem de voz, essas coisas a automação deles acaba sendo impactante para nós, né? Então, às vezes até o plano de DR precisa pensar nessa falta de ética aí do outro lado, né? Sim, e até a máquina deles com certeza está muito bem treinada, porque os dados que eles injetam dentro daquela máquina não precisam de nenhuma resposta legal. Assim, tem grupos especialistas, né? Tem atacantes extremamente capacitados com as técnicas avançadas e subsidiados, né? Com budget mesmo para investir em tecnologia, em solução, sei lá, ativismo ou mesmo um alvo direcional a um setor de repente, a uma empresa específica, né? Então, a equipe de segurança e informação geralmente é uma equipe mais enxuta. Às vezes um grupo tem muito mais analista ofensivo, atacante, Exato, do que a própria empresa, né, que está pensando não só em defender, mas assim, olhar todas as soluções que tem dentro do ambiente corporativo, né, de uma empresa. E os ataques são extremamente lucrativos, né? Por isso que a gente tem esse comportamento, que é muito interessante. Você falou da AI na defesa. No ataque, a gente tem visto até melhorias na ofuscação, né, de códigos maliciosos através de AI, né, automatizando processos do atacante. Antes ele tinha um trabalho de fazer um OSINT, né, e verificar vou conhecer sempre. Hoje é tudo automatizado, a AI traz para ele, qual é o próximo passo que vamos seguir. E você tem uma rede de afiliados, isso é muito interessante nos grupos de ataque, que pagam uma mensalidade para eles manterem aquilo, né? Então é algo extremamente lucrativo, é o desafio, né, de você você proteger o ambiente, né? Você tem a AI ética, mas tem a AI ofensiva usada pelos atacantes. Eles são um crime organizado, né? E nos ataques também a gente tem um componente de pessoas, né? Então, os atacantes podem incluir insiders, inclusive, dentro dos ataques, o que burla praticamente todas as tecnologias, porque você tem uma pessoa dentro da organização ali, munindo o atacante de informações, o que torna a proteção muito mais difícil. A gente monitorou um grupo no passado que eles pagavam para pessoas de dentro da empresa para que elas abrissem uma famosa ferramenta, né, de suporte de acesso remoto. Eu vou te pagar X mil dólares, você abre. Então, tudo que você investiu, todas as camadas de segurança foram derrubadas ali com esse acesso, né? Então, isso de fato é uma coisa que também acontece muito, né, do atacante pensar nesse sentido.
Mas daí entra também o limite de credenciamento do funcionário, né? Exatamente. Aí são várias as camadas, né? Que vai desde a maturidade de uma empresa em ter um processo de tierização, ou seja, olha, meu usuário não é administrador de nada, né? Para ele ser administrador, olha, tem que pedir uma solicitação ou alguém tem que vir com um outro responsável que tenha esse acesso para escalar o privilégio, né? Ou seja, subir um pouco mais o nível de permissão para ele poder chegar no objetivo dele. E muitas vezes você acaba pegando o usuário no momento de vulnerabilidade pessoal, muitas vezes, né? E dificulta demais, né? Porque aí você não está falando mais de tecnologia, você está falando de pessoas, né? Aí entra conscientização, culturamento, um trabalho muito intenso, que inclusive o próprio SOC pode ajudar, pode apoiar em algum momento, né? Nesse apoio na empresa, né? De fazer essa cultura de conscientização. A gente falou do papel do SOC, que foi evoluindo. Além disso, tem os ataques cadeia de suprimento, supply chain attack, né? Você tem atacantes também invadindo, porque muitas vezes você tem uma empresa muito, muito bem protegida, a gente já viu isso acontecer muitas vezes. Eles não vão atacar diretamente as empresas, eles vão atacar às vezes quem presta serviço para você. Exato. E às vezes quem presta serviço não é tão protegido, né? Uma empresa de desenvolvimento está te prestando um serviço para você codar, né? E ele vai lá, ataca essa empresa e injeta um código malicioso, né? Dentro do seu negócio. Então, só que nessa evolução, ele vem para isso, monitorar esses usuários de forma ativa, né? O que estão comentando desse meu usuário, às vezes, na Dark Web, né? Exato. Então, isso é importante, né? Acender o papel de inteligência cibernética. Vazou alguma senha? Teve um ataque na cadeia de suprimentos? Então, a gente tem que entender todo esse contexto, né? Exatamente. E pegando um gancho aqui até a questão do monitoramento dos VIPs, né? Uhum. Se puder comentar também, acho que vale a pena a gente trazer esse ponto, né? Porque é justamente isso. Às vezes você pega quem é o board, né? Qual que é a nossa preocupação, né? E é engraçado isso, porque às vezes no processo de monitoramento, aí você me ajuda aí, me critica, a gente vai conversando, mas veja, nem sempre o meu board é a principal pessoa que eu tenho que monitorar, né, nos fóruns. Porque às vezes o meu board, ele não tem nível de acesso privilegiado a muita coisa. Né? Às vezes o meu analista que está lá no dia a dia, esse cara que ele realmente tem um nível de permissão um pouco mais elevado, e é ele que vai me permitir chegar num AD, por exemplo, comprometer um ambiente. Exatamente. E aí acontecem os ataques que a gente chama de ataques de oportunidade, né? Que hoje a gente tem os infostealers aí muito propagados, então o que acontece? Geralmente os funcionários, eles sincronizam as suas credenciais nos browsers. E aí você usa a sua mesma credencial na sua casa. Então o InfoStealer está na sua casa. Em outras contas, né? Em várias contas. E aí o atacante olha ali a lista de credenciais vazadas e olha, opa, tem essa daqui, eu vou testar para ver se funciona. Então são ataques por oportunidade. E aí o custo do ataque dele é muito baixo, porque ele pegou uma lista de credenciais vazadas, saiu testando, o que deu certo, ele executa o ataque. Exato. Chegando aqui ao fim do nosso episódio, eu queria saber de vocês um pouquinho sobre manter a segurança no ambiente multi-cloud. Porque a gente fala dessa evolução nas empresas que chegou de fato, e aí como que garante? Isso de fato afeta a segurança de uma empresa? Dificulta o serviço? Torna um pouco mais complexo, né? A gente tinha um lema muito que a gente brinca bastante no mercado de TI, que é tá na nuvem, tá seguro, né? Isso é muito, muito falado, mas isso não é uma verdade. Então, é mais complexo, sim, de fato, na nuvem, né? Porque você tem a dependência de um provedor, você não sabe, às vezes, se realmente teve um ataque lá dentro, mas você proteger seu ambiente dentro da nuvem torna um pouco mais complexo, que muda um pouco a lógica, o conhecimento do time dentro de casa é muito diferente. Né? As próprias soluções para proteger nuvem são diferentes em muitos casos. Então, é um pouco mais desafiador, sim, você proteger a nuvem nesse contexto, porque
as ferramentas são diferentes, os processos são diferentes e o skill do teu time ele é totalmente diferenciado. E qualquer coisa que você pluga na sua rede gera mais um ponto de complexidade, né? Pode ser qualquer coisa. A nuvem traz um ponto de complexidade muito grande porque muito do core da empresa está ali na nuvem, né? O que é importante está na nuvem, mas qualquer coisa que você plugou na rede vai aumentar esse nível de complexidade. Exato. O conceito de multi-cloud, né? Ou seja, as clouds se conversarem é um desafio grande, né? É como você pegar um AD em uma determinada região e você faz ali a relação de confiança, né? Você consegue integrar 2 ADs para se conversarem. Se um AD ele não tiver a sua devida configuração de segurança, é possível você sair desse AD, dessa floresta aqui e ir para outra. A mesma coisa acontece em cloud, né? Então você ter essa visibilidade, né? Soluções voltadas para cloud e multi-cloud, você entender o que estão subindo, como estão subindo, quem está operando, ter um time de operação que entenda de cloud e não on-premise, né? O que acontece muito, eu tenho todo o ambiente on-premise, de repente não, vamos tudo para a nuvem. Só que o time não mudou. O time que operava on-premise é o mesmo que vai operar cloud naquele momento. Então tem toda uma jornada de maturidade, de entender, né? Porque, de novo, não é porque está em cloud que está seguro, né? Perfeito. Queria agradecer muito o papo com vocês, foi uma grande honra para mim. Agradecer você, ouvinte, que acompanhou todo o nosso podcast hoje e convidá-lo para acompanhar todas as redes sociais da Teletex e os outros episódios que gravamos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.